Meu amigo de infância, João, mudou-se com sua família para uma área rural, mas mantivemos contato ao longo dos anos. Sempre fui bem-vindo para visitar, já que a família dele tinha uma fazenda enorme. Em um fim de semana, quando tínhamos 25 anos, decidi visitá-lo com minha nova caminhonete. A estrada até a fazenda era longa, cerca de 4 horas, seguida por uma estrada de cascalho de aproximadamente 500 metros. Cheguei lá e fui calorosamente recebido por João e seu pai, que estavam no quintal tomando cerveja. Depois de pegar minha mala na caminhonete, juntei-me a eles. João me contou sobre as trilhas na área que poderíamos explorar, e eu estava ansioso para testar minha nova caminhonete nelas. Seu pai preparou hambúrgueres para nós antes de sair para visitar um amigo. Depois de comer, João e eu pegamos minha caminhonete e seguimos para uma trilha próxima, que ele descreveu como perfeita para off-road. Era por volta então tínhamos algumas horas de luz restante. Dirigimos por várias trilhas, por cerca de 1 hora, mas quando começou a escurecer, decidimos voltar para a estrada principal, já que dirigir na floresta à noite seria desafiador. Enquanto passávamos por algumas terras agrícolas, avistamos um prédio abandonado com aparência de igreja, ao lado de uma enorme plantação. João disse que passava por ali frequentemente, mas nunca tinha explorado. Decidimos voltar mais tarde para investigar. Voltamos para a casa dele, onde João preparou uma mochila com algumas bebidas e lanternas. Pegamos 2 bicicletas equipadas com luzes noturnas e seguimos para o prédio abandonado. Quando chegamos lá já estava escuro, e a grama alta tornava o local ainda mais sombrio. Nós verificamos se havia algum carro passando antes de entrar na propriedade, apenas para garantir, e então escondemos nossas bicicletas dentro da plantação para que não fossem vistas naquele horário. Ainda havia luz suficiente para andarmos sem ligar as lanternas, já que não queríamos chamar muita atenção. Nossa ideia era tirar algumas fotos legais dentro da igreja para o nosso Instagram, se conseguíssemos entrar. Aquela construção era definitivamente uma igreja antiga, o formato das janelas confirmava isso. Fomos até uma das janelas para observar o interior, mas estava muito escuro lá dentro para enxergar qualquer coisa. Eu pedi para o João pegar uma lanterna diferente e ela iluminou bem o interior da igreja, permitindo que pudéssemos ver o que havia lá dentro. De repente, basicamente ao mesmo tempo, nós dois notamos algo estranho nos bancos da igreja. Uma figura curvada e imóvel, parecendo uma pessoa sentada entre os bancos de costas para nós. João achou que era um manequim, enquanto eu apostei que era algum bêbado desabrigado. Após algumas risadas e uma aposta, fomos até a porta da frente da igreja, que estava pregada com tábuas de madeira. João sacudiu a porta para ver se ela mexia um pouco, mas estava muito bem pregada. Eu quis verificar as outras janelas para ver mais de perto. E quando chegamos ao outro lado da igreja e olhamos pela janela, a figura havia desaparecido. De repente, avistamos o homem de aparência estranha dentro da igreja, olhando diretamente para nós. Gritamos e saímos correndo de volta para a plantação, mas ao procurarmos as bicicletas, não as encontramos. Ficamos parados, agachados, com medo de fazer qualquer movimento, até que João percebeu um barulho na plantação, como se alguém estivesse andando perto de nós. Ouvimos um estrondo alto vindo da igreja, seguido por um silêncio absoluto, e então um barulho na plantação a poucos metros de nós. Corremos em linha reta no meio da plantação, sentindo várias folhas batendo em nosso rosto. Após quase 1 minuto de corrida incessante, chegamos a um lugar aberto, sentindo um certo alívio por termos saído da plantação. Procuramos a estrada e corremos na direção dela, percebendo que o homem havia parado de nos perseguir. João ligou imediatamente para o pai dele, que veio nos buscar. Algo que me traumatiza até hoje é o fato de ter encontrado uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Quase vomitei naquele momento e, ao chegar em casa, acabei vomitando de verdade. Liguei para a polícia e contei tudo para o atendente da melhor maneira que pude. Ele disse que um policial estava a caminho. Depois de desligar com a polícia, liguei para meus pais, expliquei a situação e implorei para que viessem me buscar. Meu pai parecia preocupado e disse que chegaria em 1 hora. Sentei no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando o que parecia ser uma eternidade. Finalmente, ouvi o carro da polícia do lado de fora e corri até o policial. Nunca me senti tão feliz na vida. Ele vasculhou o celeiro e a plantação de milho, encontrando a cabeça de vaca. Chamou uma equipe de busca.
pois aquilo se tornara uma cena de crime. Quando meus pais chegaram, conversamos sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, me levaram para casa. Meus avós levaram muito a sério a situação e instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia em toda a fazenda. Não sei dizer exatamente o que estava acontecendo naquela plantação naquela noite e que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício animal. Acredito que não queriam nada comigo. Fui apenas o azarado que estava na fazenda escolhida para aquele ritual estranho. Meu amigo de infância, João, mudou-se com sua família para uma área rural, mas mantivemos contato ao longo dos anos. Sempre fui bem-vindo para visitar, já que a família dele tinha uma fazenda enorme. Em um fim de semana, quando tínhamos 25 anos, decidi visitá-lo com minha nova caminhonete. A estrada até a fazenda era longa, cerca de 4 horas, seguida por uma estrada de cascalho de aproximadamente 500 metros. Cheguei lá e fui calorosamente recebido por João e seu pai, que estavam no quintal tomando cerveja. Depois de pegar minha mala na caminhonete, juntei-me a eles. João me contou sobre as trilhas na área que poderíamos explorar e eu estava ansioso para testar minha nova caminhonete nelas. Seu pai preparou hambúrgueres para nós antes de sair para visitar um amigo. Depois de comer, João e eu pegamos minha caminhonete e seguimos para uma trilha próxima, que ele descreveu como perfeita para off-road. Era por volta então tínhamos algumas horas de luz restante. Dirigimos por várias trilhas, por cerca de 1 hora, mas quando começou a escurecer, decidimos voltar para a estrada principal, já que dirigir na floresta à noite seria desafiador. Enquanto passávamos por algumas terras agrícolas, avistamos um prédio abandonado com aparência de igreja, ao lado de uma enorme plantação. João disse que passava por ali frequentemente, mas nunca tinha explorado. Decidimos voltar mais tarde para investigar. Voltamos para a casa dele, onde João preparou uma mochila com algumas bebidas e lanternas. Pegamos 2 bicicletas equipadas com luzes noturnas e seguimos para o prédio abandonado. Quando chegamos lá já estava escuro e a grama alta tornava o local ainda mais sombrio. Nós verificamos se havia algum carro passando antes de entrar na propriedade, apenas para garantir, e então escondemos nossas bicicletas dentro da plantação para que não fossem vistas naquele horário. Ainda havia luz suficiente para andarmos sem ligar as lanternas, já que não queríamos chamar muita atenção. Nossa ideia era tirar algumas fotos legais dentro da igreja para o nosso Instagram, se conseguíssemos entrar. Aquela construção era definitivamente uma igreja antiga, o formato das janelas confirmava isso. Fomos até uma das janelas para observar o interior, mas estava muito escuro lá dentro para enxergar qualquer coisa. Eu pedi para o João pegar uma lanterna diferente e ela iluminou bem o interior da igreja, permitindo que pudéssemos ver o que havia lá dentro. De repente, basicamente ao mesmo tempo, nós dois notamos algo estranho nos bancos da igreja. Uma figura curvada e imóvel, parecendo uma pessoa sentada entre os bancos de costas para nós. João achou que era um manequim, enquanto eu apostei que era algum bêbado desabrigado. Após algumas risadas e uma aposta, fomos até a porta da frente da igreja, que estava pregada com tábuas de madeira. João sacudiu a porta para ver se ela mexia um pouco, mas estava muito bem pregada. Eu quis verificar as outras janelas para ver mais de perto. E quando chegamos ao outro lado da igreja e olhamos pela janela, a figura havia desaparecido. De repente, avistamos o homem de aparência estranha dentro da igreja, olhando diretamente para nós. Gritamos e saímos correndo de volta para a plantação. Mas ao procurarmos as bicicletas, não as encontramos. Ficamos parados, agachados, com medo de fazer qualquer movimento, até que João percebeu um barulho na plantação, como se alguém estivesse andando perto de nós. Ouvimos um estrondo alto vindo da igreja, seguido por um silêncio absoluto, e então um barulho na plantação a poucos metros de nós. Corremos em linha reta no meio da plantação, sentindo várias folhas batendo em nosso rosto. Após quase 1 minuto de corrida incessante, chegamos a um lugar aberto, sentindo um certo alívio por termos saído da plantação. Procuramos a estrada e corremos na direção dela, percebendo que o homem havia parado de nos perseguir. João ligou imediatamente para o pai dele, que veio nos buscar. No dia seguinte, voltamos até a igreja com o pai de João, que levou sua arma junto. Vasculhamos a plantação até encontrarmos as bicicletas e as colocamos na caminhonete.
Enquanto estávamos prestes a sair, todos nós olhamos de volta para a igreja e vimos claramente uma pessoa em uma das janelas, possivelmente o mesmo homem que nos perseguira na noite anterior. O pai de João ficou perturbado com a cena e decidimos deixar o local, pois ele estava arrepiado. Decidimos informar as autoridades da cidade sobre o invasor na igreja abandonada. Eu aproveitei o resto da minha estadia, sem problemas, mas fiquei pensando se aquele homem estranho ainda estava na igreja e sobre sua identidade e suas intenções, sem nunca encontrar as respostas para essas perguntas. Eu e Laura somos donos de uma fazenda que cultiva milho, e o ambiente rural é tudo que conhecemos. Em setembro de 2015, numa noite levemente chuvosa, recebemos nossos vizinhos Miguel e Pedro para tomar uns drinks. Depois que eles foram embora por volta das 11 horas da noite, continuamos bebendo vinho e assistindo a um filme. De repente ouvimos batidas na porta da frente, algo incomum àquela hora da noite. Uma voz atrás da porta pedia ajuda. Eu estava prestes a abrir quando Laura segurou meu braço e negou com a cabeça. Decidimos não revelar nossa presença, mas a pessoa continuou insistindo que estava perdida, afirmando ser Miguel, embora sua voz parecesse estranha. Mesmo assim, hesitei em abrir a porta, mantendo a cautela diante da situação incomum. Pedi o nome da esposa e a resposta foi evasiva. Isso me deixou desconfiado, então peguei meu telefone para ligar para Miguel. Enquanto isso, a Laura ligou para a polícia. Durante a ligação, novas batidas na porta aconteceram e ameaçamos com uma arma. Ouvimos passos ao redor da casa e alguém tentou abrir uma janela. Pouco depois, Miguel chegou, trazendo sua própria arma. Ele não viu ninguém do lado de fora quando chegou. Ficamos juntos até a polícia chegar e fazer uma rápida varredura. Seguimos o conselho do policial e reforçamos a segurança da casa. Até hoje, ficamos intrigados com as intenções daquelas pessoas estranhas naquela noite. Quando éramos crianças, nossa família tinha uma casa de 3 quartos em uma área rural, onde costumávamos passar as férias. Apesar de não ser luxuosa, essa casa era repleta de lembranças nostálgicas da nossa infância. Eu tenho 3 irmãos e na época dessa história, tínhamos 14, 12, 10 e 8 anos, sendo eu o segundo mais velho. Sempre que viajávamos para lá, ao avistarmos as diversas fazendas pela janela do carro, sabíamos que estávamos quase chegando. Nossa casa de férias era simples, mas tinha eletricidade e uma TV antiga que nos permitia jogar PlayStation. Já conhecíamos tão bem a região que tínhamos nossos lugares favoritos. Um parquinho perto da escola, onde brincávamos de esconde-esconde, um supermercado onde nos divertíamos e as matas ao redor da casa que explorávamos. Naquele ano, pela primeira vez, nossos pais permitiram que o irmão mais novo se juntasse a nós para explorar. Em uma tarde, saímos juntos para passear ao longo da rua onde nossa casa ficava. Era uma rua longa, com casas e fazendas, terminando em um beco sem saída. Uma das casas que chamava nossa atenção era uma fazenda estranha no topo de um pequeno morro, onde nunca vimos carros ou pessoas, apesar das plantações indicarem que estava ocupada. Decidimos que aquele lugar seria perfeito para brincar de esconde-esconde. Nosso irmão mais velho foi o primeiro a procurar, enquanto nós nos escondíamos ao redor da casa, ainda sob a luz do dia. Eu fui correndo me esconder no meio das plantações. Ouvi meu irmão mais velho gritar, "Prontos ou não, aqui vou eu." Então me abaixei e fiquei quieto na plantação de milho, esperando. Logo, comecei a ouvir passos se movimentando e pisando nas folhas secas do chão. Não sabia qual dos meus irmãos era, então decidi sair correndo da plantação em direção ao galpão. Vi meu irmão mais velho perseguindo o mais novo e os dois rindo enquanto corriam morro abaixo. Depois de encontrá-los, percebi que meu terceiro irmão já estava escondido atrás da casa. Enquanto estávamos ali rindo da situação, me dei conta de algo estranho. Se nenhum deles estava na plantação comigo, quem era aquela pessoa que eu ouvia andando lá? Isso me assustou, mas decidi seguir em frente e começar a procurá-los. Antes de começar, perguntei se algum deles tinha ido para a plantação, mas todos negaram. Voltamos para casa e mais tarde fomos brincar de pega-pega com lanternas perto daquela casa abandonada. Assim que chegamos naquela propriedade novamente, o dia estava quase completamente escuro. Meus irmãos queriam que eu procurasse dessa vez, já que o mais velho tinha feito isso da última vez. Então, me virei de costas,
Contei até 3 e gritei: prontos ou não, aqui vou eu. Mantive minha lanterna desligada como estratégia para não revelar minha posição, apenas enxergando o mínimo necessário para andar. Investiguei a casa e o galpão, mas não os encontrei. Decidi investigar a plantação de milho, onde era difícil não fazer barulho por causa das folhas no chão. Mantive a lanterna desligada para não chamar atenção, até ouvir passos próximos. Liguei a lanterna e vi alguém correndo para longe da luz. Perguntei quem era e ouvi uma risada sinistra, nada parecida com a de meus irmãos. A pessoa parou e eu vi metade de seu rosto, meio deformado, coberto por folhagens. Após alguns segundos paralisado, corri das plantações gritando pelo nome dos meus irmãos. Eles responderam e corremos juntos para casa, onde contei sobre o homem estranho e deformado na plantação. Meus pais pareciam confusos e minha mãe decidiu que não deveríamos mais sair durante a noite. Para ser sincero, eu também não queria mais sair. Tive muita dificuldade para dormir naquela noite, imaginando que aquele homem poderia estar lá fora, na escuridão absoluta, perto de uma das janelas, me esperando. Percebi que havia assustado todo mundo com a descrição do homem que vi na plantação, mas não tinha motivo para inventar aquilo, e minha família sabia disso, obviamente. Nunca mais voltamos àquela propriedade. Sempre agradeci pelo fato de aquela casa estranha não ficar muito perto da nossa. Felizmente, minha família vendeu aquela propriedade poucos anos depois desse incidente.